A pausa foi rápida e a gente já está de volta com Palavras de Vida. E agora vamos direto para o Viva Cultura, o espaço onde a fé, a arte e a música se encontram aqui no programa. A maior esperança que eu tenho é de um dia chegar no céu. De nada valeu viver nessa terra se eu não chegar ao céu. De nada adiantou se dar bem aqui se eu não chegar ao céu. E vai valer muito a pena eu perder tudo aqui. Perder tudo para ganhar o paraíso. Eu vivo nessa terra, mas com a esperança de que o céu é o meu lugar, de que o céu é minha casa, de que lá eu vim e para lá eu preciso voltar. Eu não nasci para essa terra, eu nasci para o paraíso. Apocalipse 22:4. Você acredita na palavra de Deus, sim ou não? Verão a sua face, e o seu nome estará nas suas frontes, e já não haverá, nem se precisará da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Amém. Sei que um dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilharás sobre mim. Sei que lá não há temor, não há choro, angústia ou dor, pois serás tudo em nós, Senhor. Você imagina esse momento? O dia que você ver a face do Senhor, face a face. Eu sei que um dia eu vou te conhecer. Paulo diz que a gente por hora vem embaçado, a gente ainda não vê Jesus, a gente não vê Deus ainda completamente, a gente vê meio que embaçado. A gente vê pela fé. E felizes aqueles que acreditam sem ter visto, mas um dia eu verei Deus face a face. Sabe, talvez você esteja vivendo uma vida de dor, uma vida de lágrima, mas eu quero te dar essa boa notícia: se você for para o céu, lá não haverá dor, lá não haverá lágrima, nada, porque lá reina Deus, e você estará em Deus, e Deus estará em você. Do início, sei que um dia te encontrarei. Sei que um dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilharás sobre mim. E chegou o momento mais tradicional do programa. É hora do quadro A Voz do Pastor. Toda semana, o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, partilha a palavra de Deus e nos ajuda a viver o Evangelho no dia a dia. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tempo de conversão, tempo da Quaresma. Terceiro domingo da Quaresma. Entramos agora numa trilogia muito importante. Estamos no ano A. E nesse ano A, nós temos esses 3 domingos, terceiro, quarto e quinto, que nos preparam para o batismo.
questão da água, questão da luz. Justamente a liturgia antiga, original, que nos preparava e nos prepara para o Sábado Santo, para que no sábado, quando eram batizadas, as pessoas devem ser também catequizadas nesses temas. Mesmo que nós não tenhamos batizado no Sábado Santo, embora muitos tenham, nós somos chamados a entrar nesse clima, dessa trilogia batismal que começamos nesse terceiro domingo, nesse ano A, para renovar a nossa vida batismal, nossa caminhada batismal. Que deve ter como consequência questões sociais também, de um mundo mais justo, mais humano, onde estão presentes os cristãos, fazem com que o mundo seja mais justo, seja quando tem alguma responsabilidade na sociedade, seja quando também, enquanto cidadãos, querem fazer um mundo diferente. Nesse sentido, a nossa campanha da fraternidade, na semana passada, eu falava do objetivo geral da campanha Fraternidade e Moradia, com o lema Ele veio morar entre nós. Chama a atenção o cartaz, que é justamente essa imagem do Cristo deitado no banco da praça, e que nós temos retratado, reproduzido ali em nossa Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, logo ali na frente. De quem olha para fora, à esquerda, tem lá essa imagem. Os objetivos específicos da campanha da fraternidade nos falam de alguns aspectos que nós somos chamados a refletir. Um do lado, analisar a realidade da moradia precária, muitas vezes admitida como normal, a qual culpabiliza os pobres e segrega milhões de pessoas no Brasil. Analisar a realidade da moradia precária. O que é uma moradia precária? Existe ao nosso redor uma moradia precária? Não falamos nem sequer dos que estão sem teto. Falamos da moradia precária. Eu creio que nós que moramos nessas cidades que têm as várias questões sociais, mas também todas as cidades temos quantas situações de moradias precárias, não só que falta a dignidade de humana ali presente, mas como também em lugares perigosos, que quando chove ou venta, acaba desmoronando e levando as pessoas, perdendo a vida e também as suas moradias. Portanto, essa é uma realidade, caríssimos irmãos e irmãs, dessa análise da moradia precária. E o segundo aspecto do objetivo específico da campanha da fraternidade é identificar omissões do poder público e também da sociedade civil frente à universalização dos direitos à moradia e à cidadania e à cidade, bem como iniciativas pastorais, governamentais e da organização popular que promovam a moradia. Existe justamente essa precariedade, porque existem omissões. Nós somos chamados que temos que ver que, cada vez mais, a consequência da nossa vida cristã é proporcionar a dignidade também para as pessoas ao nosso redor. Sabemos que a nossa solidariedade, nossa fraternidade, não pode ser apenas uma teoria, apenas uma ideia, deve ser algo bem concreto. E nesse aspecto, a Igreja Católica tem ações concretas. Cada paróquia, cada diocese a tem. Mas nós sabemos que a questão é muito maior. Supõe políticas públicas que vão realmente ao encontro dessas necessidades e que promovam a dignidade humana. Portanto, analisar essas realidades todas e ver as omissões é um momento de nós pensarmos bem nessa vida de conversão que o tempo da Quaresma deve nos levar e que a campanha da fraternidade nos faz pensar e refletir. Agora, meus irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo da Quaresma, é o tema da água. O tema da água que fala justamente da leitura primeira do Êxodo,
que o povo no deserto estava reclamando contra Moisés. Você nos trouxe do Egito para morrer de sede aqui no deserto, nós, nossos filhos e nosso gado. E Moisés fala: Senhor, o que eu faço, Senhor? O Senhor me chamou a levar esse povo para a terra prometida, mas está reclamando dessa caminhada. E aí, justamente, Moisés obedece ao Senhor, ele levando alguns anciãos de Israel, tomou a vara que trouxe quando feriu o Nilo e feriu a pedra, bateu na pedra e saiu água para o povo beber. Moisés assim obedeceu ao Senhor, não é? E deu aquele nome, aquele lugar, o nome de Massa em Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Saímos do Egito e estamos passando sede aqui no deserto. Realmente não é fácil. O deserto tem alguns oásis, alguns lugares de água, de verde, mas no mais é areia. E justamente desde a época do Antigo Testamento, da época de Moisés, já aparece bem claro isso. O salmo de resposta é o Salmo 94 ou 95, dependendo da Bíblia, que nós rezamos normalmente todos os dias como salmo invitatório. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. E vai falar na última estrofe: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, naquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O Salmo e a leitura do livro do Êxodo, meus irmãos e irmãs, fala disso, dessa desconfiança de Deus. E fala da água que brota da rocha. Cristo é a rocha que vai brotar a água viva. E é esse o texto do Evangelho que nós estaremos ouvindo nesse terceiro domingo, no dia da Quaresma, dentro da trilogia batismal, terceiro, quarto e quinto domingos do tempo quaresmal do ano A. Estamos vendo o Evangelho de João agora, não é? E aí fala que Jesus chegou a Samaria, junto a Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José, onde ficava o poço de Jacó. Jesus sentou-se, volta do meio-dia, chegou uma mulher da Samaria para tirar água. E aí tem todo o diálogo. Sabemos que judeus e samaritanos não podiam dialogar, mas Jesus dialoga, mostrando bem que é que veio para buscar os que estavam longe. Pede, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido para a cidade comprar alimentos. A mulher se acha estranho que um judeu pede água para ela. Jesus promete: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pediria e ele lhe daria água viva. Ela entendeu que, então, se é assim, se não tem nem balde, nem nada, e o poço é fundo, por acaso és maior que nosso pai Jacó? E aí Jesus vai responder: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. É o tema da água viva que sai de Jesus e que depois vai ser retratado na cruz de Jesus, quando da cruz correm rios de água viva. E a mulher vai dizer: dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la. E aí vem, meus irmãos e irmãs, que para poder encontrar isso, supõe que nós caiamos nossa realidade. Vai chamar teu marido e volta aqui. Ah, eu não tenho marido. Disseste bem, não tem. Teve 5. E que tem agora não é teu marido. Aí ela cai em si. Nossa, és um profeta. Nossa, aí ela vai questionando com questões de teologia. Nossos pais adoraram neste monte Garizim, mas vós dizeis, Jesus fala dos judeus, que em Jerusalém. Jesus vai responder: está chegando a hora
que nem será nem aqui, nem lá, mas será em espírito e verdade, que adorará o Pai em espírito e verdade. Depois fala, eu sei que quando chegar o Messias vai ensinar isso tudo. E eu sou eu, fala Jesus, que está falando contigo. Jesus se apresenta como Messias, né? Aí chegam os discípulos que veem Jesus conversando com a mulher, nem perguntaram o que estava acontecendo. E aí a mulher deixou o cântaro e foi à cidade testemunhar o que ouviu. Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz, contou a minha vida. Será que ele não é o Cristo? Ela colocava como pergunta. Enquanto isso, os discípulos deram comida, mas Jesus disse, eu tenho outro alimento, né? Quer fazer a vontade daquele que me enviou. Entra a vontade do Senhor, não é? E ainda fala muito mais. Não falou que daqui 4 meses vem a colheita? Eu digo, levantai-vos os olhos e vede, os campos estão dourados para a colheita. E assim, justamente, um é que semeia e outro que colhe. E aí, interessante a conclusão do texto de hoje, desse domingo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Pelo testemunho da mulher, muitos foram encontrar com Jesus Cristo. E aí, pediram que ele permanecesse com eles. E ali permaneceu 2 dias. E muitos outros. Depois disseram para a mulher, essa é um belo testemunho. Já não cremos por causa das tuas palavras, não é mais o teu testemunho. Pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus irmãos e irmãs, uma catequese, a catequese para os catecúmenos que vão ser batizados na Páscoa, ou para todos nós que já batizados, vamos renovar as promessas batismais no Sábado Santo. Cristo é a água viva. Jorram rios de água viva para todos nós. E quando nós encontramos essa água que dessedenta a nossa de entender a nossa vida, sentido da nossa vida, a razão por qual nós vivemos, nós testemunhamos que é em Jesus Cristo que isso acontece. É que nós queremos anunciá-lo, que Ele é o Messias e Salvador. Diante das várias crises que os homens passam, sedentos dessa água, como lembrava um pouco a leitura primeira desse domingo. E por fim, a carta aos Romanos, meus irmãos e irmãs, fala que por Jesus Cristo tivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e a esperança que não decepciona. Durante o ano passado, falamos muito dessa esperança que não decepciona no ano santo da esperança. E aí, grande anúncio. Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Anuncia o querigma, a morte do Senhor por todos e cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, nessa trilogia batismal que nós iniciamos nesse domingo, nesses 3 domingos, nesse ano A, e o Evangelho que lemos hoje é de João, mostrando bem toda a tradição da igreja, nos prepara para renovar as promessas batismais, ou para sermos batizados. A palavra de Deus que nos fala da água viva que é Jesus, é para que nós nos perguntemos se nós temos encontrado, nós temos acolhido Cristo, como essa água que dessedenta o sentido da vida da pessoa, faz com que nós vivamos uma nova vida de cristãos no meio desse nosso mundo. Participemos e caminhamos no Senhor, a água viva. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.
Obrigado mais uma vez, Dom Orani, pela mensagem, pela reflexão. E obrigado também a você que ficou com a gente até agora. O Palavras de Vida de hoje vai ficando por aqui. Antes de ir, não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Assim, você acompanha as novidades e pode rever tudo o que já passou aqui na TV Brasil. E aproveita também para escanear o QR Code que aparece no seu vídeo e ajudar na nossa obra de evangelização pelos meios de comunicação. Fique agora com a Santa Missa em sua casa. Até a próxima semana. Tchau, tchau!